Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos lá, retomar o livro de Marcos, capítulo 1. A gente iniciou a semana passada o versículo 29 ao 32, mas eu vou rapidamente fazer uma retomada, tá bom? Mas antes vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos permite viver debaixo da sua misericórdia e da sua graça. E nos dá o privilégio e a honra de lermos a sua palavra, a escritura sagrada que o Senhor deixou para cada um de nós. Uma escritura que revelou o plano de salvação, revelou a nós os mistérios na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que através da leitura do Evangelho de Marcos possamos nos aprofundar nisso, pela tua misericórdia e pela sua graça, Pai. Que apesar de nós, a tua palavra é santa, viva e eficaz, e só ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso estudamos e nos expomos à tua palavra e à ação do teu Espírito, para que nos ajude a glorificar o seu nome, a ter uma vida cristã que cumpra a nossa missão nessa terra e que acima de tudo o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Vamos novamente ler Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 34, isso. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Eu comentei alguma coisa da cura, né, da sogra de Pedro, que existia uma consciência ali na cultura judaica, que provavelmente aquilo para eles não foi somente, apesar de obviamente ser uma coisa boa, mas não foi somente a bênção de uma cura física. Para eles, a leitura que eles faziam daquilo era também uma salvação. É como se Jesus estivesse recolocando a sogra de Pedro numa condição de bênção de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês. Abre a tua Bíblia em Levítico 26. Para a gente entender o pensamento, né, judeu, muito que ajuda a gente é o que? O Antigo Testamento. Para a gente entender como eles liam, como eles percebiam a realidade, as coisas. E vamos fazer isso em Levítico 26. Em Levítico 26, se você olhar bem por cima, você vai ver os tópicos aí, no versículo 1, a recompensa da obediência, né? O subtítulo de algumas Bíblias, eu não sei o que está escrito na sua aí. Aí lá no versículo 14, o que está escrito no subtítulo de vocês aí na Bíblia? O castigo da desobediência. Então você tem alguns versículos de Deus falando da bênção da obediência. Que obediência? A obediência aos mandamentos de Deus na época, a aliança que Deus tinha com eles. Mas Deus também aponta que se eles desobedecessem a aliança, eles correriam consequências. E dentre essas consequências, tem alguma coisa que tem a ver com a sogra de Pedro, tá? Vamos lá no versículo 14. Olha só. Mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Olha só, se vocês quebrarem a aliança comigo, olha, vocês, é como se Deus falou, olha o jeito que vocês estão me tratando. É igual qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de contrato, você tem as duas partes.
se você está quebrando a aliança comigo, eu também posso impor sobre você as consequências da quebra da aliança. E Deus fala: então, se vocês quebrarem meus mandamentos, eu os tratarei assim. Eu trarei sobre vocês pavor repentino. Alguma diferença na tradução? Terror. Essa foi uma das leituras, eu sei que isso é muito polêmico, que foi feito na época do terrorismo, né, aos Estados Unidos, a guerra contra o terror e tal. Alguns fizeram uma leitura que era uma disciplina de Deus para a nação americana. Obviamente a gente não tem como falar se é realmente isso que está acontecendo, mas isso baseado nesse texto. Obviamente que isso, a leitura mais correta, é dentro da estrutura da aliança judaica. A gente não sabe se Deus faz isso ainda, né, com nações fora dessa aliança, mas era uma linguagem de Deus. Deus ia impor terror, pavor sobre as pessoas e sobre o povo que estaria quebrando a aliança. Então era um dos sinais que Deus estava impondo, né, em consequência da desobediência na quebra da aliança. Aí ele diz assim: que mais que Deus ia colocar? Doenças e febre, que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. O que a sogra de Pedro tinha? Febre. Então, na cultura judaica, ela não está só com uma febrinha igual a gente vai para um socorro. Existe uma leitura espiritual, religiosa, existe uma carga ali muito forte de que essa mulher, ela estava de alguma forma sofrendo uma consequência de um pecado, de um distanciamento da lei de Deus, das coisas de Deus. Quando Jesus simplesmente tira a febre, para eles automaticamente ele trata a raiz daquilo que provocava a febre. Então Jesus está fazendo um ato de salvação, é um ato de livrá-la não só de uma febre, mas livrá-la do próprio quebra da aliança com Deus, do distanciamento de Deus, e aproximá-la de uma comunidade. E ela começa então a servir. É interessante essa questão. Se você continuar lendo, a gente não é o propósito de hoje, mas você vai ver ali outras questões, né? Ele fala assim, por exemplo: vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão. Vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Então, quer dizer, tragédias através de tragédias. Você vai ter doenças, problemas de pavor, de medo repentino. Você vai ter perseguição pelos seus inimigos. Vocês vão se sentir perseguidos sem estar sendo perseguidos. Gente, é um transtorno, se você perceber, emocional, social, de guerra, uma calamidade de existência, por quebrar a aliança com Deus. E assim seria. Voltando para Marcos. Só para isso, só para frisar como que eles leram então o ato de Jesus curar, né? Era um ato interessante, um ato de salvação, um ato de perdão, era um ato de cura, um ato de livrar essa mulher de consequências, né, de um distanciamento da lei de Deus. É uma leitura muito mais profunda do que simplesmente uma cura, né, aliviar uma febre ali, tá certo? E aí vamos lá, vamos retomar aqui algumas questões. Do versículo 36, vamos ler agora, continuar lendo, 35 ao 39. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. É interessante que só nesse texto aqui você vai ver, parece 2 vezes, Jesus indo para um lugar deserto. Aqui você vai ver já, você lembra que a popularidade de Jesus começa a aumentar, fica insuportável Jesus estar num ambiente de cidade. Tem alguns momentos que a Bíblia fala que ele está sendo esmagado pela multidão. A palavra original é essa, está sendo espremido, e ele tem que se retirar, porque é insuportável. Tanto é que depois a gente vai ver, ele começa a pregar onde? No mar, em cima dos barquinhos, para fugir do aperto da multidão. Ele sai, vai para o mar ali, sobe, faz do barquinho um púlpito,
para conseguir se comunicar com a multidão que estava insuportável. Imagine aquela multidão da região, de outros lugares, se aproximando, porque Jesus estava curando, pessoas estavam sendo libertas. Então a popularidade de Jesus aumenta ao máximo, e ele precisa de alguns momentos sós, tanto com Deus, consigo mesmo. Ele vai para onde? Para o deserto, e o deserto novamente é um lugar significativo. Deserto sempre é lugar do quê? De tentação, mas de provisão de Deus. O deserto do Antigo Testamento era um lugar onde as pessoas eram provadas, mas ao mesmo tempo recebiam os maiores milagres de Deus no deserto. Jesus vai justamente para esses lugares, né, nesses momentos. É interessante aí também essas analogias, né? Versículo 36: Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão o quê? Te procurando, Jesus. Lembra que eu falei semana passada? Está todo mundo te procurando, como o senhor foge assim? O senhor não está entendendo que o senhor está no auge da popularidade, né? Não pode, não vai fazer bem para a sua imagem. Gente, Jesus não estava buscando isso, mas todos estavam procurando. Jesus respondeu. Olha, ele falou: então vamos lá. Foi isso que Jesus falou? Vamos lá atender onde a população está. Foi isso? Não. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Para isso o quê? Pregar sobre o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. O tempo é chegado. Se arrependam, porque o tempo do reino de Deus foi iniciado. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Antes de continuar a leitura, por favor, atençãozinha aqui. Como a gente viu, as pessoas estavam, ao encalço, sem dúvida, porque se veem envolvidos em uma popularidade de Jesus. Essa situação se torna, com efeito, uma nova tentação para Jesus, o caminho do oportunismo e do desejo de fama. Jesus podia, olha só, estou ficando famoso aqui, vou pegar essa onda, como muitos pregadores, obviamente, hoje estão procurando um momento de popularidade, para você conseguir caminhar naquilo, fazer seu nome, seu ministério, e assim vai. Em Marcos, procurar sempre tem uma conotação negativa e descreve uma busca por Jesus com um propósito distorcido. Preste atenção nisso. Isso aqui é bem atual no Brasil, tá? A gente pode fazer uma autoavaliação, uma avaliação da igreja brasileira. Muitas pessoas buscam a Deus e Jesus com motivos distorcidos. Por isso Jesus fala: eu não vim para isso. Vamos pregar. Eu não vou para o lugar onde as multidões estão me esperando. Eu vou para outro lugar que eu vim pregar. Aqui eles desejam milagres notáveis. O que o povo estava querendo? Milagre. E Jesus fazia, com paixão pelas obras do Messias, ele fazia. Mas esse não era, ele não queria ser buscado por causa disso. Jesus precisava ser buscado por quem ele era. E assim é até hoje. Em vez das verdades do reino e do chamado ao arrependimento, Jesus, no entanto, pretende mover-se numa direção diferente. O problema das multidões, no primeiro capítulo de Marcos, é que, embora estejam maravilhadas e sigam Jesus por toda parte, elas não se comprometem com ele. A multidão está seguindo Jesus em todo lugar, mas não tem compromisso nenhum com Jesus. Só o que ele pode oferecer, só o que ele pode dar, satisfazer os desejos, mas não só os desejos, satisfazer as necessidades temporais. Gente, não é assim que as pessoas estão indo atrás de Deus. Eu vou atrás de Deus por causa do meu problema, eu estou indo atrás de Jesus porque eu estou com uma enfermidade, eu estou indo atrás de Jesus porque eu estou com um problema financeiro, eu estou atrás de Jesus porque eu estou com esse problema. Nós vamos atrás de Jesus porque a gente quer resolver o nosso problema, e não por quem Ele é. E isso é um grande problema, na verdade é um grande problema, um equívoco.
Por quê? Porque essas coisas, elas vêm como acréscimo. Elas não podem vir como prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas não serão acrescentadas. E se nós pregarmos o Evangelho também assim, nós estamos oferecendo para as pessoas o Evangelho errado. Quando eu falo, vem para a igreja porque Deus vai te curar, vem para a igreja porque Jesus vai fazer isso com você, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus não quis que fizesse. Vem para a igreja por causa de Cristo, vem se comprometer com a obra de Cristo, com o Evangelho, com Jesus. Toma a sua cruz e vem seguindo. O chamado é esse, o chamado não é outro. Mas não é confortável, né? Obviamente, a gente, humanamente falando, a gente não vê outras coisas, a gente gosta, de nosso ego ser satisfeito, resolver o nosso probleminha, ir atrás do Jesus que a gente quer, do jeito que a gente quer, e assim vai. Mas o Evangelho não é isso. E Marcos está mostrando isso, com clareza. Elas desejavam prodígios, não as verdades do Evangelho. Esse problema persistirá durante todo o ministério de Jesus. E no final, as multidões se juntarão aos líderes, pedindo que ele seja morto, crucificado. A mesma multidão que segue Jesus o tempo inteiro, depois é matado. Porque eles não tinham um compromisso com o Cristo, só com aquilo que ele estava ofertando. Um monte. Então, Marcos já citou 3. Exatamente. Da sinagoga, exatamente. Das casas e agora precisa. Você Tem algum fato relacionado com Jesus ter se tornado humano? Eu acredito que tem muito a ver justamente com... É como que você se imagina. Lembra que eu falei lá que o próprio Satanás recebeu uma voz de Deus? Olha, vai nascer o descendente da mulher, certo? E ele vai destruir. Imagine Jesus chegando e eles reconhecendo. Há um alvoroço espiritual. E esses demônios eles não se contêm diante da presença de Jesus. Eles simplesmente se manifestam. Eles veem a luz pela própria pessoa do Cristo que estava na frente deles. Então, com certeza tem uma objetividade na pessoa de Jesus, em quem ele era e como eles estavam reconhecendo. Eles não suportavam essa luz do Cristo, essa revelação. Era o que? Era o fim deles. Por isso, Jesus, o que você veio fazer? Deixa a gente em paz. Era um clamor, porque eles sabiam. Eles identificaram, se você perceber, antes que o próprio povo judeu, os espíritos imundos identificaram o Santo de Israel, o Filho de Deus. Nós vamos ver outro caso daqui para frente. Você vê como que... E Marcos, realmente, Marcos propriamente, Marcos, o Evangelho dele, ele dá uma ênfase interessante. Por quê? Porque ele quer mostrar o poder de Jesus sobre todos os espíritos demoníacos imundos, na época chamavam os espíritos imundos, que eles se submetem a esse homem, que agora é o Deus que se tornou homem, o Filho de Deus, o Messias. Então tem a ver com certeza com essa manifestação de Jesus, automaticamente uma manifestação do outro lado. Sim, acontecia, eu acho que Jesus... Marcos tem um trecho aqui que ele fala, foi levado os doentes lá na casa, foi levado os doentes e os endemoniados. Você tem que lembrar que Marcos, ele está relatando após as coisas já terem acontecido e Jesus já tem identificado tudo. Lembra que Pedro está passando ele estava acompanhando, então Pedro sabia exatamente o que tinha sido demônio, tinha sido... Mas existia uma certa confusão por não discernir. O próprio Jesus, às vezes, numa situação, pastores me lembram aí, uma situação que ele vai, por exemplo, curar, eu acho que é um surdo, e o surdo, ele expulsa o demônio. Jesus identifica que aquela surdez
né, e aquela mudez, ela vinha de uma influência de um espírito, não era somente uma situação física, certo? Né, congênita, ou que seja, que era só uma questão do físico da pessoa, era uma questão de um demônio que estava produzindo aquilo. Agora, Jesus conseguia identificar isso. Provavelmente pessoas dali não conseguiam fazer essa identificação em todos os casos, apesar de alguns casos serem notórios que era demônio, principalmente quando havia as convulsões, as coisas, né, aquelas questões de o próprio pai traz, olha, o espírito tentou matar meu filho, jogar no fogo, jogar não sei na onde, na água, né? E Jesus vai lá expulsar o demônio. Então, não eram todos os casos que não havia discernimento, mas aqueles que tinham a doença provocadas por espíritos que se confundiam, realmente eles não conseguiam esse discernimento que o próprio Jesus conseguiu. Pastor? Tem gente que não conhece. Na verdade, mais do que isso, eu falo que eles creem, né? Creem em Deus, né? Então é interessante aí. Por quê? Porque eles não têm como, né? Para eles, como uma questão do mundo espiritual ali, então eles não têm esse negócio assim, deixa eu ver se procede ou não. Os judeus teriam que fazer uma leitura dos acontecimentos, das profecias. Os demônios não, eles viam o Filho de Deus ali naquela, né, encarnado. Então era simplesmente, eles gritavam aquilo, né, de uma forma, quer dizer, está chegando o nosso fim mesmo, tá? Vamos lá. Ainda alguma observação aqui. A missão de Jesus então é o que? Pregar o Evangelho e chamar pessoas ao arrependimento, e não desfrutar de adulação, né, popularidade, fama das multidões. Não era esse o propósito de Jesus de forma alguma, né? Vamos lá agora, versículo 40, vamos ler versículo 40 em diante. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Olha só a aproximação, né, de um leproso. A gente tem que lembrar que um leproso ele não podia estar no meio do convívio da comunidade. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Ele tinha que ficar, enquanto estava com a lepra, afastado. Inclusive, se ele estivesse se aproximando de um grupo de pessoas, ele tinha que gritar, impuro, né? Se identificar como leproso, para que as pessoas pudessem se afastar. Então era uma situação totalmente difícil, constrangedora, e que eles viviam realmente à margem de uma questão da sociedade. Aquilo era símbolo também de impureza espiritual, religiosa, cerimonial. Então a gente tem que lembrar que na cabeça deles muitas coisas eram juntas, diferentes. Não era só como a gente faz uma leitura, uma doença de pele. Para eles era uma doença de pele que comprometia a espiritualidade, o culto a Deus, tá? No próprio Antigo Testamento isso foi normatizado dessa forma. Então a leitura era essa. E o que acontece? Esse homem, ele toma coragem de se aproximar de Jesus. O leproso vem crendo, obviamente, porque ele esperava que Jesus pudesse dar alguma coisa para ele. As palavras dele já demonstram que ele tinha o quê? Fé que Jesus poderia mudar a situação dele. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos: Jesus, né? Se você quiser, você pode me... Lembra que não é curar, é me purificar. Era uma questão de pureza, lepra. Pureza física, espiritual, social, moral. Se você quiser, você pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Olha, gente, toca no leproso. Ninguém deixava nem passar perto. Jesus vai tocar no leproso. Tocou nele e disse: eu quero, né? Olha, Jesus era o objetivo, né? Quero,
seja purificado. Ele seja limpo. Ele resolve rapidinho o negócio. Chega alguém com fé ali, olha, se tu quiser, o Senhor pode me purificar. Toca nele, eu quero, seja limpo. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Meu irmão, um ato de salvação, de cura, de purificação, de restabelecimento desse homem na comunidade do judaica. Você está me entendendo? A possibilidade dele frequentar o templo novamente. Gente, é muito impacto na vida dele. Ele está sendo salvo literalmente. E essa postura de Jesus é uma postura messiânica, porque quem daria vista aos cegos e purificaria as pessoas? O Messias. Marcos de novo está apontando um ato messiânico, um ato do Cristo, porque ele está apresentando o Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A gente tem que lembrar disso. Olha, isso é interessante que você está levantando. Isso na verdade é tão difícil, tão complicado, que existem tratados teológicos para lidar com o que você está falando. Isso chama continuidade veterotestamentária do Novo e descontinuidade. O que há continuidade, o que não há continuidade, o que Jesus cumpriu e o que ele ressignificou. Por exemplo, Jesus não cumpre a guarda do sábado do jeito que os fariseus queriam. Mas não quer dizer que ele não cumpria do jeito que Deus queria. Ele não está ferindo a lei de Deus. Ele está ressignificando, ele está falando que ele é maior do que a lei, ele é maior do que o sábado, porque ele é o próprio Deus em carne. Então ele pode ressignificar. A lei maior aqui é da vida, da compaixão, da misericórdia, que ela simplesmente passa a lei cerimonial. Por que ninguém podia fazer o que Jesus fazia? Porque ninguém tinha capacidade de purificar o leproso. Por que Jesus pode? Porque ele tem essa capacidade. Só que você vai ver imediatamente ele mandando o leproso cumprir o restante da lei. Então, não há uma afronta de Jesus à lei. Há simplesmente uma soberania de Jesus à lei. E ele próprio cumpria muito da lei, que era necessário a um judeu cumprir. Na verdade, toda a lei de Deus, todo o princípio da lei de Deus, ele cumpriu. Então, no fundo, isso não fere a lei de Deus. Por quê? Porque ele é o próprio Cristo e ele fazia algo que ninguém podia fazer. Ele estava purificando. Você não vai ver a lei, nesse caso, proibindo alguém de purificar o leproso. Não tem essa proibição. Você não tinha ninguém com essa capacidade. Então Jesus não está ferindo a lei, ele está fazendo algo que a lei não prevê, porque ninguém tinha a capacidade de fazer esse ato messiânico. Jesus tem. Tá? Mateus capítulo 5, 17 diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumprir a lei. Só que a gente tem que entender, ele não cumpre a lei do jeito que os fariseus entendiam a lei, mas ele cumpre toda a lei do jeito que Deus queria que ele cumprisse toda a lei. Porque os fariseus faziam uma leitura da lei, acréscimos do cumprimento da lei, que eram tradições orais, que na verdade não estavam na lei escrita, eram acréscimos, certo? E isso era complicado. E outra coisa que é interessante que Jesus mostra: as leis, elas têm prioridades umas sobre as outras. Se uma lei menor ela fere uma maior, ela tem que ser desconsiderada. Qual que é a lei maior? A lei da vida, da preservação da vida.
Se Jesus pode dar vida para um leproso, ele pode descumprir uma lei menor. As leis, elas têm graus, né? Então nenhuma lei poderia ferir, por exemplo, os 10 mandamentos. Então, se você tivesse qualquer coisa ali que mexesse com a estrutura central, Jesus resume o que? O amor ao próximo. O que é amar esse leproso nesse momento? O maior mandamento é o amor. Se Jesus não faz isso, ele não cumpre a lei aqui, porque ele tinha o poder de amar, de compaixão, de misericórdia, de salvar. Se ele retém isso, ele não está guardando a lei, porque a lei do amor é maior do que essa lei cerimonial. E mesmo assim ele não descumpre, porque o que eu estou falando, ele entra numa lacuna, igual a lacuna das leis hoje a gente tem, uma lacuna de algo não previsto, que ele só poderia fazer. Mas é interessante agora, você vai ver como que Jesus orienta esse leproso que foi purificado. Aí ele fala assim, versículo 43: em seguida Jesus o despediu. Olha a palavra ainda, como está na sua Bíblia. A minha está assim, com uma severa advertência. Não, o que está escrito? Severamente. Severamente. Gente, é esse o termo. Eu olhei a palavra original, é pesado mesmo, é de uma forma muito forte, severa. Ele está falando assim, ele acabou de limpar o leproso e ele adverte ele de uma forma severa, dura, objetiva. Qual é a questão? E ele desobedece um aqui. Isso que é interessante, você vai ver aqui. Olhe, não conte isso a ninguém. Essa é a primeira parte da advertência. A primeira coisa que ele vai fazer é contar para todo mundo o que aconteceu. A segunda é: mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. O que acontece? Existia um ritual todo para os leprosos, que eles eram considerados curados, limpos, tá? Tinha alguns problemas. Lembra que tudo que era problema de pele, eles incluíam nessa palavrinha lepra. Então, na verdade, hoje na ciência moderna, várias coisas que estariam, numa classificação hoje, não estaria lá, e vice-versa. Então, você tem o que? Problemas de pele com gravidades diferentes. Ele chamava isso de lepra. Então você vai ver algumas lepras mais severas e outras que eram problemas de pele que passavam. Por incrível que pareça, o mofo na parede das casas, eles chamavam de lepra. Era uma contaminação as casas que tinham mofo, cerimonial. Aquilo causava impureza. Olha aqui como que era o conceito. E aqui o que acontece? Quando essa pessoa, se falava, eu não tenho mais lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote fazia a avaliação. E Deus falou: se a pele mudou para cortal, se tiver a cortal ainda tem lepra. Se tiver, ele sabia diagnosticar a lepra quando ela estava curada pela cor da pele, porque Deus deu tudo para ele diagnosticar. Aí ele falava: realmente a pessoa está com a pele de bebê, renovada. Então tá bom? Não, começava o ritual de purificação. Então o ritual de purificação era depois da cura. E é exatamente isso que Jesus está falando. Como você foi curado, vai cumprir agora o ritual de purificação. Eu vou ler aqui só para você alguma coisa, presta atenção. Depois de curar o leproso, Jesus o instruiu a apresentar-se ao sacerdote, passar pelo complexo ritual para se tornar cerimonialmente puro. Ele estava puro pela pele, mas na cerimônia ainda não estava. Ele ainda não podia participar das questões religiosas, que não tinham passado pelo ritual da cerimônia. Conforme descrito em Levítico 13:14, fazia parte desse ritual oferecer sacrifício. Então tinha um sistema de sacrifício que ele tinha que cumprir. Outra coisa que ele tinha que fazer: rapar todo o corpo
ele tinha que fazer, não sei, não tinha gilete na época, devia ser com uma faca bem afiada, né? Rapar todo o corpo, lavar o corpo, lavar as roupas, observar um período de espera e depois o procedimento todo devia ser repetido. Gente, era um processo metódico e demorava dias. Então não era só a gente ler o texto e falar, vai lá no sacerdote lá e cumpre. Não, ele tinha que fazer rituais de várias coisas, vários dias, vários procedimentos, para ser considerado cerimonialmente puro. Só que Jesus queria que isso fosse feito para que fosse de um testemunho, né? Um testemunho, como aconteceu, está gravado aqui em Marcos, como testemunha, né, da messianidade de Jesus aí. Vamos continuar, 45. Ele, porém, saiu, o homem, né, depois de receber a advertência, ele saiu e começou a tornar público o fato. Ele, né, não conseguiu fazer a primeira parte do que Jesus falou para ele. Não conte para ninguém. Ele simplesmente, meu irmão, pensa você na situação do cara, você conseguiu ficar quieto? Você imagina você com uma questão que incômoda fisicamente, absurdamente incômoda, que te faz um excluído social, um excluído religioso, uma pessoa impura, má vista, que não pode conviver com ninguém, tem que estar no meio dos leprosos, gente. Aí alguém vem lá e cura você com uma palavra lá, imediatamente você fica são. Aí fala para você, ó, não conta para ninguém. Vai ser difícil, né? E foi difícil né, para esse ex-leproso ficar quieto. E ele torna isso público, espalhando a notícia. Por isso, olha que interessante, por causa disso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Ele não conseguia, não podia, não era possível mais, pelas multidões que estavam atrás, ele não podia mais entrar nas cidades. Mas ficava fora, no deserto. Aí, algumas palavras, como Bíblias falam, lugar solitário, né? Mas a palavra é deserto mesmo, tá? Lugares desérticos, no original. Todavia, eu não acho ser uma boa tradução lugares solitários, porque não necessariamente Jesus estava querendo ficar sempre solitário. Jesus não era uma pessoa que queria ficar solitário. Era deserto, era uma estratégia só. Por não acessar mais a cidade, ele ia para um lugar mais solitário, obviamente, mas as multidões iam fazer o quê? Iam atrás dele nesse lugar. Então é um lugar que ele provavelmente tinha mais controle sobre a situação, as pessoas chegando, o lugar onde ele se colocar e coisas nesse sentido. Era uma estratégia, provavelmente. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Então, o que Marcos está, nesse período aqui, o que ele está falando para a gente? Ele está mostrando desde o início que esse Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né, Messias, o Filho de Deus, está mostrando que o batismo dele, que ele cumpriu a justiça, que o céu se rasgou, que Deus falou depois de 400 anos, esse é meu Filho amado, que ele vai no meio dos judeus, começa a pregar o Evangelho do reino de Deus, começa a ter autoridade sobre os demônios, cura os enfermos, e a popularidade dele aumenta, as pessoas começam atrás de Jesus, e está crescendo cada vez mais, ficando até insuportável para ele conseguir ter acesso às multidões. Isso aí é o que está acontecendo no relato de Marcos até agora, tá certo? E a gente vamos prosseguir aqui. Eu vou fazer mais uma observação aqui ainda dessa questão, presta atenção no livro aqui. A advertência, né, de Jesus, de não divulgar o que o autor chama de segredo messiânico, né, de não falar quem ele era, não apresentar a identidade dele, né? Ele não deseja que o povo se transforme numa multidão frenética, gente, incitada pela cura espetacular. Contudo, o homem não consegue permanecer calado. Em última análise, não se trata, porém, de desobediência.
Ele experimentou a mão de Deus e foi curado. É impossível ficar em silêncio. Essa é a realidade que Marcos deseja destacar para cada um de nós. Esse segredo messiânico, por que Jesus estava, nós falamos um pouquinho, mas por que Jesus não deixava que nem os demônios falassem a identidade dele? E nem, por exemplo, esse leproso, ele não queria que ninguém anunciasse quem ele era. Isso é uma discussão também, mas eu vou colocar algo que me faz sentido, que o autor colocou aqui, tá certo? Chamado na teologia de segredo messiânico. Eles querem entender esse segredo de Jesus no início da caminhada, e que na verdade, depois, ele queria que todo mundo o reconhecesse. Então por que no início era um segredo e depois, na verdade, era o que deveria todo mundo, fazer? Presta atenção, vou ler devagarinho a anotação. Em várias ocasiões, Jesus ordena que demônios, pessoas curadas e até mesmo os discípulos se mantenham calados a respeito da sua identidade. É bem provável que essa instrução se deva ao fato de os judeus não fazerem ideia de que o Messias seria o servo sofredor. Presta atenção. Os judeus não esperavam um Messias sofredor. Se os demônios falassem, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e os judeus começassem a identificá-lo muito rapidamente como o Messias, o que você acha que iria acontecer? Uma pressão de uma revolução política. E Jesus não queria isso, porque ele não veio como rei. Ele vai voltar como rei. Ele veio como servo sofredor. E a primeira etapa da sua messianidade é cumprir a justificação, morrendo na cruz. Imagine o povo falando, ele é o rei dos judeus. O que eles iam fazer? Pegar armas para Jesus. Muitos quiseram fazer isso, até escondendo essa questão. Então o que Jesus queria? Ele queria que as pessoas conhecessem quem ele era na caminhada dele, cumprindo as profecias messiânicas, nas suas ações. Por isso que ele fala assim, vocês não sabem quem eu sou? Vocês não estão vendo o que eu faço? Pelo menos creio nas obras que eu faço. Ele queria se mostrar Filho de Deus e Messias nas suas ações. Tanto é que raramente Jesus fala, eu sou o Messias. Uma, duas situações registradas. Porque ele queria que ele gostaria de ser identificado pelo que ele estava fazendo, e as pessoas observassem, peraí, quem ia fazer isso? Quem ia sofrer? Quem ia morrer? Quem iria ressuscitar e não sofrer decomposição? Eles liam, mas eles não entendiam que aquele servo sofredor era necessariamente o mesmo descendente de Davi rei. Isso é uma questão interessante. Porque obviamente era possível, mas eles não queriam, porque eles queriam ser libertos economicamente, politicamente, militarmente. Eles ansiavam pelo reinado do filho de Davi eterno, que daria paz terrena eterna. É muito mais gostoso, eu creio. Também é o que Jesus vai fazer e fez. Acho que voltou aqui, não, tinha caído. Então, só que realmente você tem o que as profecias, principalmente em Isaías, de ungidos, o servo sofrendo. E esse servo era também um descendente da raiz de Jessé. E ele teria que sofrer, ser esmagado, ele se tornaria maldito, ele iria morrer no lugar de muitos, justificar os muitos. Eles viam tudo isso. Só que para eles, muito fácil era entender como se fossem duas pessoas separadas. Um é um profeta falando de alguém que
que vai fazer uma obra, né, de justificar e tal. O outro é o rei. Não pode ser a mesma pessoa, aquele rei que vai governar sofrendo desse jeito. Então isso aí, até hoje, se você for entender isso, até hoje você vai ver parte de judeus que também não conseguem fazer essa leitura, né? Apesar de muitas pessoas hoje acessarem os judeus através dessas profecias e fazerem eles repensar: olha, você não está vendo o que Isaías está falando do Messias? Por quê? Porque o papel do servo sofredor de justificar e ser o justo, perfeito, não pode ser outro. Teria que ser também o Messias. Então você tentando forçar o entendimento, mostrando para eles, tem alguns judeus que hoje estão se convertendo a Jesus por causa disso. Tem ministérios que levam o Evangelho para judeus, são chamados hoje judeus messiânicos. São judeus que aceitaram Jesus como Messias e que entenderam que ele deveria vir como servo sofredor, mas que ele vai voltar do jeito que os judeus esperam, tá? Mas tem realmente, teria essa possibilidade, mas eles não conseguiam ver. Então as pregações eram feitas, mal feitas, então seria o caso? Não necessariamente. Eles não entendiam. Aí é um mistério de Deus. Aí eu vou apelar para um mistério de Deus. Paulo fala que Deus endureceu o coração dos judeus para eles não entenderem. Existe esse é um outro mistério da teologia difícil de lidar. Eles negaram, ao mesmo tempo que Deus endureceu, para que o Evangelho chegasse aos gentios, a nós. Por isso que Jesus fala, lá em João fala, que eu vim para os meus, e os meus não o receberam, mas todo aquele que recebe, dá-lhes o poder de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14, alguma coisa assim, 12 e 14. Se eles tivessem aceitado tudo como Jesus é, hoje não seriam salvos. Não teria chegado. Há um processo da soberania de Deus, da salvação ser estendida ao povo não judeu. Então ele endurece realmente o coração. Paulo fala isso, né, em Romanos. Há um endurecimento de Deus com o povo. E Deus vai retomar essa lida com o povo na sua segunda vida. Mas por enquanto nós estamos no que a Bíblia chama de dispensação dos gentios. No tempo onde o Evangelho e o Cristo Messias foi dado ao povo que não era judeus, que somos nós. Esse Evangelho nos salvou. Mas Deus vai retornar a sua lida com o povo étnico de alguma forma após essa dispensação. Mas são perguntas interessantes, na verdade são perguntas discutidas pela teologia sem muito, às vezes, um consenso exato. A gente vai falar, tem um que pensa assim, me parece que faz mais sentido, né? Mas o que a gente tem que entender? O mais importante é que tudo isso aqui está sendo controlado por Deus. Por mais difícil que a nossa mente humana não consiga, tudo. Igual ninguém ia matar Jesus. Ele se entregou, o Pai matou Jesus, né? Eu sei que é duro falar isso, mas porque era a vontade de Deus que Jesus morresse. Agradou, a Bíblia de Isaías falou que Deus se agradou em moer Jesus na cruz, porque estava satisfazendo a justiça e resolvendo o problema da humanidade na cruz. Então é sério. Então Jesus não foi pego, como alguns querem falar, ele era um ativista político, né? Hoje tem um monte de ideologias políticas aí falando, ele era um ativista político, mataram por causa disso. Não, você não está entendendo. Jesus se entregou. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi mudo para o matador, porque ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Então nós temos que ver essa narrativa. Deus é soberano, Ele está controlando isso para salvar a humanidade. E às vezes realmente a nossa mente ela vai se inquietar com algumas coisas que a gente não consegue trazer uma lógica exata. Como que Deus endureceu e Deus está cobrando os judeus de não aceitar. Esse é o maior mistério que tem também relacionado a isso. Mas essas duas coisas são verdades.
na Bíblia. Há um endurecimento e ao mesmo tempo há uma responsabilidade que Deus vai cobrar. Tá? Sim. Vai me conhecer. Que é justamente também essa extensão do Evangelho aos gentios era justamente profecias também Velho Testamentário, exatamente, Velho Testamentário. Muito bom, né? Você vê, numa leitura a gente levanta muitas coisas, né? Para a gente, que são coisas interessantes aí. Voltando aqui, onde eu parei? No 2, né? Tá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. No 2, nós vamos só iniciar, por causa do tempo. Acho que dá tempo a gente só fazer uma introdução. Antes, deixa eu observar algo aqui. Termina esse momento aqui, do capítulo 1, no versículo último, versículo aí do 45. Ele vai terminar como se fosse a conclusão de um ciclo do ministério de Jesus com as multidões. E o cenário agora está preparado para a reação dos líderes. Então, por enquanto, Marcos está mostrando como os espíritos imundos reagem à presença de Jesus e como as multidões estão reagindo. Mas e os líderes judaicos? Começa agora um ciclo de 5 episódios. Se você quiser anotar, eu vou falar para vocês aqui onde está. Episódio 1 que a gente vai ver, nós vamos ver. Tá, do capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Esse é o episódio 1 de uma resistência dos líderes a Jesus. Capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Aí o episódio 2, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Episódio 3, capítulo 2, do 18 ao 22. Episódio 4, capítulo 2, do 23 ao 28. E o episódio 5 e último, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. São 5 episódios que envolvem agora uma situação delicada já dos líderes judaicos com a pessoa de Jesus. Há já um incômodo, uma certa insatisfação, uma resistência que começa a crescer até levar então à crucificação. É uma forma bem hostil dos líderes na pessoa de Jesus. Então olha só, vamos ler e a gente retoma semana que vem. Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram uns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, meu irmão, isso aqui eu vou retomar semana que vem, não tem jeito. Jesus, como é esse negócio aí? Fé pode ser vista? Jesus viu a fé. Isso é algo importantíssimo para a gente entender. Fé na nossa cabeça é algo que a gente crê aqui dentro. A fé bíblica sempre tem ação, frutos e resultados. Por isso, o Ministério de Evangelização Mundial diz que se uma pessoa não prega o Evangelho, ela não tem fé no Evangelho o suficiente. Porque a ação do Evangelho é eu ser testemunho de Cristo. Não é? Então eu tenho como ver, olha a fé daquela pessoa, olha como ela crê, mas por quê? Olha o que ela está fazendo por Cristo. Eu posso ver o tanto que ela crê nas ações dela, não é o que ela fala. A fé bíblica é vista. Por isso, vendo a fé, Jesus estava vendo as ações que eram resultados do que eles estavam acreditando. Eles estavam fazendo um esforço ali do que eles criam.
Isso aí a gente vai voltar. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos parar por aqui, a gente retoma semana que vem. Só queria entrar para você ver o seguinte: qual que é a outra questão que Marcos agora está falando? Apontando algo agora mais complicado ainda, mostrando que Jesus é divino. Só quem tem o poder para perdoar pecado? Só Deus. Esse ato de perdoar pecado, meu irmão, acabou. Ele começa a ter inimigos, os religiosos. O que começa a ter? Só Deus pode perdoar pecado? Que negócio é esse? O que ele está querendo dizer? Que ele é Deus? Exatamente. A identidade incluída por Marcos no seu Evangelho, como Cristo e como Filho de Deus. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Vocês me ajudam aí? Capítulo 2, a gente vai iniciar de novo no capítulo 2, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela palavra, pelo Evangelho, e mais uma vez pedimos que realmente, pelo Teu Espírito, a identidade de Jesus nos seja revelada, Senhor, profundamente. A identidade de Jesus como ungido, como Cristo. A identidade de Jesus como Filho do Deus vivo. A identidade de Jesus que realmente cumpriu a tarefa como o Rei sofredor, como servo sofredor, e que voltará para reinar eternamente. Nos ajude, Senhor, a ter uma fé verdadeira no Cristo, uma fé que realmente seja um comprometimento com a obra de Cristo e que nos conduza a uma ação de ser cristão, de ser igreja, de ser testemunhas de Cristo, proclamadores do seu Evangelho e da sua verdade, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude nessa caminhada, para que o Teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Deus abençoe vocês.